Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero fazer referência a uma assembleia do povo de Judá com o objetivo de renovar a aliança com Deus. Interessante, de vez em quando havia essa assembleia, era chamada de Carral, que tem uma certa relação com o termo eclésia do grego, que é igreja. No Antigo Testamento, a Carral era uma assembleia dos líderes, não dava para reunir o povo todo. Se bem que ali em Judá, os que voltaram foram cerca de 50 mil, algum tempo depois, no máximo 100 mil pessoas estariam habitando ali a região de Judá. Então, poderiam até todos vir, mas eu acho que não vieram. Eles vieram os líderes, os principais representantes. Então, isso está no capítulo 10 de Neemias. Quando o Neemias veio, inicialmente ele convocou os líderes para começarem a obra de restauração dos muros de Jerusalém. Conseguiram realizar a obra, consagraram a Deus aquela obra e agora tinham que continuar o trabalho de recuperação do padrão de vida espiritual daquele povo. E nos é dito aqui que por causa de tudo isso eles estabeleceram uma aliança fiel e o escreveram, e foi selada esta aliança por todos os príncipes, os levitas e os sacerdotes, ou seja, os líderes assinaram, selaram aquela aliança. E no versículo 28 diz que o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras para a lei de Deus, também suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Todos, então, que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, os líderes que já tinham assinado aquela aliança, e os seus nobres também convieram numa imprecação e num juramento. Imprecação seria uma ameaça, e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, seus juízos e os seus estatutos. Renovaram a aliança de cumprir a lei, mas fizeram algumas observações aqui, alguns princípios que para eles eram fundamentais no cumprimento da lei, e passam a descrever esses princípios. Um deles é que eles não dariam suas filhas em casamento aos povos da terra, nem o contrário, tomariam as filhas deles. Também eles guardariam o sábado, e se alguém trouxesse alguma mercadoria em dia de sábado, eles não comprariam nada, nem em outro dia santificado. Eles também, no ano 7º, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Também eles impuseram como preceito um imposto de a cada ano a terça parte de um ciclo. Era relativamente pouco. Isso para cada pessoa, para o serviço da casa de Deus, para todas as despesas, os sacrifícios, o pão e etc., né? Tudo isso para fazer expiação pelo povo de Israel. E os sacerdotes, levitas e o povo deitaram sortes acerca
da oferta da lenha que deveria ser trazida à casa do Senhor em tempos determinados. Além disso, eles realçaram dentro da lei que trariam as primícias da terra e todas as primícias das árvores frutíferas, de ano em ano, à casa do Senhor. Os primogênitos, eles consagrariam a Deus, dos filhos e dos animais. As primícias, a primeira produção da terra, de cada planta, de cada obra, as primícias teriam que ser trazidas a Deus. Os dízimos também seriam levados em todas as cidades, eles seriam entregues aos levitas, e os levitas dariam dízimo dos dízimos aos sacerdotes, e assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Termina o capítulo 10 e essa aliança foi ratificada, foi renovada. Alguns aspectos era antiga aliança. Nós não estamos necessariamente tendo que cumprir os termos daquela aliança. Nós temos uma nova aliança com Jesus, que não é mais simples, não, nem mais fácil. É mais dura. Nós temos a obrigação de amar, de pregar o evangelho, santificar a nossa vida, nos reunirmos, não deixarmos de congregar, mantermos a comunhão. É muita coisa que temos como obrigação de Deus na nova aliança para quem quer ser salvo, quem quer estar na aliança. Muitos crentes estão enganados e vão ser surpreendidos naquele grande dia. Eles acham que vão ser salvos porque estão indo à igreja, mas eles não cumprem a aliança. A nova aliança no sangue de Jesus exige muita coisa a mais, até mais do que a antiga aliança. Nós estamos falando da antiga aliança, precisou ser renovada. A nova aliança também precisa ser renovada. E nós renovamos a nossa aliança no sangue de Jesus toda vez que tomamos a ceia, conscientemente. Há pessoas que tomam a ceia inconscientes. Eles não pensam naquilo, não consideram obrigação nenhuma, não se consertam, acham que não tem nada que consertar, que a vida deles indo à igreja está normal. Eles tomam a ceia de qualquer maneira. E há um alerta da parte de Deus em 1 Coríntios 11 para não tomar a ceia indignamente. O que significa isso? Sem discernir o corpo, sem estar na aliança. A pessoa não se santifica, passa uma vida gostando das coisas do mundo a semana inteira, depois no domingo vai à igreja. A pessoa corre atrás de dinheiro a semana inteira. A pessoa se dedica a comer, beber e se vestir, cuidar do corpo, da sua beleza pessoal a semana inteira. No domingo vai à igreja, desfilar a moda. E ela acha que basta isto. Não está em aliança, não está se santificando, não está adorando a Deus todos os dias, não está cultuando a Deus, não está evangelizando, não está discipulando, não está crescendo espiritualmente, não está orando como deveria, mas ela acha que está bem, indo à igreja só aos domingos, que isso basta. É preciso a gente renovar a aliança. E quando tomamos a ceia, nós devemos lembrar o alto preço que foi pago para nossa redenção, porque isso nos traz implicações também. Se Jesus pagou alto preço, eu também preciso pagar um preço para estar em Jesus. Isto é muito importante. Jesus pagou um preço, eu também preciso pagar um preço. E não está em aliança aquele que anda de qualquer jeito. Só está em aliança quem cumpre a aliança. De vez em quando nós temos que admoestar os irmãos. Hebreus 10:25 nos diz isso. Nós temos essa obrigação diante de Deus de estarmos exortando, admoestando uns aos outros. Isso deve aumentar de intensidade, tanto mais quanto vemos que se aproxima o dia da volta de Jesus. Você entende isto? Nós
temos que renovar essa aliança. De vez em quando temos que nos reunir, quando na ceia ou em situações semelhantes, avaliarmos a nossa vida, colocarmos nossos princípios aí para os irmãos, para cada um poder ver como está. O apóstolo Paulo nos exorta, cada um veja como está edificando. Nós temos uma obrigação uns com os outros de nos reunirmos assim e ajudarmos os irmãos a verem como está a sua vida. Isto é uma renovação de aliança com Deus. Como aconteceu com o Neemias e era necessário naquela época, é necessário hoje também, periodicamente, reunirmos em assembleia os irmãos que congregam conosco para ver como está indo a nossa vida espiritual, a nossa vida de aliança com Deus. Você pense nisso. Está mantendo aliança? Você está renovando a aliança? Você está fiel à aliança ou vivendo uma vida cristã relaxada? Comece a pensar nisto, porque é fundamental para a salvação e em algum momento Deus vai cobrar.